dos evangelhos de Cristo, no Evangelho de João, para então refletirmos e tirarmos lições para as nossas vidas. Na parte da manhã, eu falei sobre João capítulo 10, que fala acerca de Jesus, o nosso bom pastor. E agora, à noite, eu quero falar sobre outro texto, sobre a decisão de seguir a Jesus, né? A importância de entendermos isto, né? Então, João, capítulo 1, versículo 35 a 42. Dois discípulos de João Batista seguem a Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos de João, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, para Simão, ou para Pedro, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, o coração, nos dê discernimento e, ó Deus, nos dê desprendimento, unção e graça para que a Tua palavra seja bendita em nossas vidas, em corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de João, e especialmente aqui estes versículos, do versículo 35 ao versículo 42, ensina objetivamente e claramente que as pessoas podem ter uma experiência pessoal com Jesus e que para isso acontecer é preciso se relacionar com Ele. De que maneira? Buscando por Ele, querendo ficar com Ele. Às vezes nós, como crentes e principalmente crentes mais antigos, nós nos prendemos muito a outras experiências na vida. Valorizamos bastante a igreja, valorizamos bastante às vezes os ritos da religião e nem sempre nos preocupamos em dar o devido valor para o nosso relacionamento pessoal, particular com Jesus. Nesses versículos que nós lemos, nesse trecho das Escrituras, nós podemos aqui observar que quando viu Jesus passar, João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. E é importante atentarmos para esta frase de João Batista, porque as Escrituras no Velho Testamento já disseram que haveria um predecessor, um precursor de Jesus. E este era João. E João, por mais de uma vez, quando viu Jesus, ele procurou destacar que ali estava o Messias, ou o Cristo. E aqui, interessantemente, ele chama Jesus, ele fala para os seus discípulos que estavam com ele: Eis aí o Cordeiro de Deus.
Eis aí o Cristo, eis aí o Messias. E esta palavra de João Batista surtiu um efeito extraordinário na vida desses dois de seus discípulos. E o texto fala mais de André. Acho que André era um sujeito assim um pouco mais saidinho. E então eles saíram e foram atrás de Jesus. E a narrativa do texto mostra que Jesus, vendo-os seguindo, perguntou para eles: o que vocês querem? O que vocês querem? E aí então eles respondem com uma outra pergunta: onde você mora? Onde assistes quer dizer, onde você mora? E Jesus disse: então venha comigo que eu vou mostrar para vocês. E o texto mostra que o resultado desse diálogo com Jesus foi que eles foram para casa, ficaram com Jesus várias horas do dia. E eu entendo que aqui, o que eles ficaram fazendo foi terem uma longa conversa importante para esse primeiro contato. Que procuram, que querem. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo está à nossa frente, está diante de nós. A sua palavra cotidianamente está ao nosso alcance. Nós temos a Bíblia, a sua palavra em nossas mãos, e nós podemos ouvir Jesus falar em todo o tempo, coisa que eu destaquei na pregação da manhã, no período da manhã. Jesus fala e nós precisamos ouvi-lo. Mas a questão é que, além de Jesus falar e estar falando em todo o tempo através das Escrituras Sagradas, será que nós queremos ouvir? Será que nós estamos atentos e preocupados acerca do quanto nós precisamos saber dele e o que ele quer para nós e o que ele quer de nós? Sem cairmos numa religião apenas ritualista e sem cairmos naquela situação de comodismo e de desatenção ao Mestre que está diante de nós em todo o tempo. Por isso, meus queridos irmãos, André e o outro discípulo, nós aprendemos e nós vimos aqui que eles não buscavam satisfazer uma simples curiosidade acerca daquele que estava surgindo, mas queriam conhecer Jesus, queriam saber de Jesus, queriam seguir Jesus. Mestre, onde moras? Eles queriam entrar na morada de Jesus e permanecer com Ele. Por isso Jesus os percebe e responde-lhes não com uma informação ou com uma apenas identificação pessoal, mas faz a eles um convite: vinde e vede. Mais adiante, já em pleno ministério, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós, ou todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Aqui, nesse primeiro momento, ele diz: vinde e vede. Por isso é importante o encontro com Jesus. Quando esse encontro surge ou acontece na busca sincera, na busca verdadeira, na busca pela sua palavra e por entender quem Ele é, a sua importância para a vida. E quem assim procede com sinceridade, recebe satisfatoriamente o que Jesus tem a oferecer. Porque Jesus, Ele conhece e atende às mais profundas necessidades da alma do ser humano. Então Jesus é especialista em pessoas. Jesus é especialista em gente. Jesus conhece você e sabe o que você precisa, o que você necessita. E eu gostaria nesta noite falar a você sobre a decisão pessoal de seguir a Jesus. Eu sei que você já recebeu Jesus.
Eu sei que você já se converteu, já foi convertido a Jesus. Eu sei até que você já é membro desta igreja. Poucos aqui não são ainda, mas podem vir a ser. Mas a questão é você ter encontros com Jesus, constantes encontros com Jesus, para se ver com Ele, para se ater a Ele, para ouvi-lo, para atender, para deixar, para permitir, para perceber e se envolver com Ele de tal maneira que Ele possa atender às necessidades da sua alma, do seu coração. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de prosperidade, eu não estou falando de saúde, eu não estou falando dessas coisas materiais terrenas, eu estou falando das coisas da alma, do coração. Estou falando daquilo que você necessita. Às vezes, irmão, nós encontramos crentes dizendo assim: pastor, eu tenho dificuldade em orar, pastor, eu tenho dificuldade, estou encontrando dificuldade na vida cristã. Às vezes nós encontramos crentes assim um tanto cansados, que acabam dizendo que olha, eu até estou pensando em mudar de igreja, em sair dessa igreja e procurar outra igreja. Meus queridos irmãos, a questão não é esta. A questão é onde você está, no momento da sua vida, da sua existência. Não você, mas nós, eu também. Nós precisamos de um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus, confiando nele. Se você já o recebeu como enviado de Deus, como seu Salvador, gaste tempo com Jesus, se envolva com Jesus. Tome uma decisão de seguir a Jesus realmente e intensamente. Não é só hoje. Como não deve ser somente o que aconteceu ontem, mas o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, anos e anos seguidos. Siga Jesus. Esteja com Jesus, caminhe com Jesus, viva com Jesus. Sabe por quê? Sabe por que nós precisamos de Jesus e segui-lo sempre? A exemplo desses dois discípulos. Primeiramente porque seguir a Jesus é a escolha certa. Seguir a Jesus é a escolha certa. Eu ouço meus filhos lá em casa dizerem às vezes sobre alguns blogueiros, influencers, às vezes outras pessoas dizerem que seguem fulano de tal. O que é seguir alguém na internet hoje? Então, quem gosta de malhar muito, tem aí os blogueiros da malhação, né? Da ginástica, da academia, os fitness, da alimentação saudável. Eu ouço muito a minha filha falar disso. Pai, olha, isso aqui eu aprendi, e aí tem aquele negócio todo. E eu vejo o quanto esses blogueiros, né? E tem o pessoal das finanças também, né? Tem aí os influencers que querem ajudar a gente a administrar bem os recursos que a gente tem, né? E por aí afora. E às vezes a gente pensa que é de graça. Hoje o professor da escola dominical estava falando sobre a ingenuidade muitas vezes das pessoas, né? Não se dão conta de que estão sendo envolvidos. Então, eles fazem tudo por um clique. Porque junto com o clique vem um monte de coisa a rebote. Meus queridos, seguir a Jesus é mais que isso. Não é escolher entre tantas opções que existem, como está lá na internet, mas é seguir a Jesus como a escolha certa para cuidar do seu coração, cuidar da sua alma, cuidar da sua vida. Porque Ele é o enviado de Deus para isto. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nós termos vida,
e vida em abundante. E é interessante que esse momento do texto, que está no primeiro capítulo de João que nós lemos, nós vamos descobrir que muita gente se reunia para ouvir o que João Batista dizia. Muitos foram discípulos de João Batista e creram no que João Batista pregava. E dentre eles, João e André. E nós precisamos observar que o propósito de João Batista não era reunir um grupo para si, mas era direcionar estas pessoas para Jesus, para que elas pudessem conhecer o Salvador. No capítulo 3, versículo 30, uma das palavras mais enfáticas de João Batista nesse sentido, é quando ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que vocês, todos que são meus discípulos, migrem para seguir a Jesus. E que eu perca vocês. E que meu grupo diminua, porque vocês precisam, na verdade, é dele, não de mim. E esses dois, André e João, que eram parceiros de um negócio de pesca lá em Cafarnaum, eles ouviram que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E foi isso que chamou a atenção deles. Eis aí o Cordeiro de Deus. Isso quer dizer que há uma importância de crer em Jesus como o início da vida cristã, mas também há uma importância imensa ao tomar a decisão, além do início, a decisão de estar permanentemente com Jesus e passar a segui-lo. Querido irmão, seguir a Jesus é a escolha certa. Talvez nós estejamos hoje precisando dar mais atenção para essas nossas escolhas. A decisão de estar mais tempo com Jesus, de gastar mais tempo com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu aprendo que nesse texto, o que João Batista faz quando direciona esses dois para seguirem a Jesus, para que eles entendessem que esta era a decisão correta, eles, aliás, André e João, eles aprendem que há uma responsabilidade nessa tomada de decisão. Há uma responsabilidade muito grande. A vida deles passaria a ser comprometida dali para frente. Hoje em dia as pessoas preferem não encarar decisões. São relapsas muitas vezes e vivem postergando a decisão correta. Vivem deixando para depois. Nos dizeres das pessoas mais velhas como eu, vivem empurrando com a barriga. No dizer mais bonito da língua portuguesa, são pessoas procrastinadoras. Deixam para depois. Ou não dão a devida importância. Meus queridos, o texto nos mostra que Jesus, sabendo que os dois homens o seguiam, virou-se e perguntou-lhes: o que buscais? Ou o que vocês querem? E o que Jesus estava querendo dizer, na verdade, para o bom e fácil português é: o que vocês querem comigo? O que vocês querem? O que vocês precisam? O que vocês querem? Trazendo, meus queridos, esse momento para nós hoje, a mesma pergunta é exatamente esta: o que nós estamos precisando de Jesus?
o que nós estamos precisando dele. Meus amados, é importante lermos todo o Evangelho para verificarmos algumas questões interessantes. Já naqueles dias, algumas pessoas queriam apenas entretenimento, outras queriam milagres, outras queriam estar com Jesus para poder depois acusá-lo. Haviam interessados em estar com Jesus por conta do alimento, do pão e do peixe. E mais de uma vez, Jesus questiona os seus seguidores. Há um momento marcante, e foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus então começa a falar a respeito do reino, alimentou aquela grande multidão, e ele então começou a falar do Evangelho para aquela multidão toda. E aí, as pessoas, quando Jesus começou a falar de coisa séria com eles, e coisas sérias que exigiam respostas comprometedoras, um a um foi saindo. Imagina a cena. Uma multidão aí de mais de 5.000 pessoas, comendo até se fartarem. Eu acho que até, irmã, um ou outro dizia assim: poxa, essa religião é boa de seguir, o negócio aqui é bom. E não precisa nem trabalhar, porque aqui tem pão, tem peixe, tem alimento. Essa é uma religião boa, essa é uma igreja boa. Olha, estou ligado. Depois de se alimentar, Jesus então começou a falar de coisas sérias com eles. E eles então começaram a sair. Ficaram apenas os discípulos. E Jesus volta-se para eles, os 12, e disse: mas espera aí, e vocês? Novamente, esta pergunta que ele já tinha feito para André e João. E vocês? O que vocês pensam que eu sou? E vocês, o que querem comigo? Meus queridos irmãos, percebem o que significa a responsabilidade de seguir a Jesus, de estar com Jesus, a responsabilidade que existe na tomada de decisão de seguir a Cristo. Não é seguir religião. A propósito disso, no nosso país há uma liberdade religiosa absoluta. Mas a questão que pega todo mundo, pega crente novo, crente velho, incrédulo, é exatamente esta: o que nós estamos entendendo sobre seguir a Jesus. A minha preocupação, meus queridos, ao fazer esta reflexão nessa noite, está exatamente aqui. É não ser apenas mais um nas diversas multidões de pessoas que querem alguma coisa com Jesus, que não terem responsabilidade. Repito, querem milagres, querem isto, querem aquilo, querem até um lugar especial lá no céu, para sentar ao lado direito de Jesus. Mas a questão é aqui na terra, aqui hoje, agora. Sabe por que há responsabilidade para mim e para você na decisão de seguir a Jesus? É que Jesus, além de salvar, além de fazer milagres, além de ser o Filho de Deus que age com poder e graça, Jesus, Ele quer transformar a pessoa, Ele quer transformar cada um de nós. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida errante. Ele quer nos ajudar no abandono do pecado. Ele quer ajudar na nossa transformação espiritual, mas também na nossa transformação comportamental. E Jesus toca as mentes, Jesus toca os corações. É interessante isso.
No momento da Santa Ceia, no momento da ceia, o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, ele toca nessa questão da responsabilidade dos crentes, quando ele diz, olha, antes de comer o pão, examine-se, ele diz, eu recebi isso do Senhor, esta orientação, examine-se, pois, a si mesmo, antes de comer o pão e beber desse cálice. Examine-se. E nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Examine-se então. Precisamos examinar o nosso coração para determinar se as nossas motivações são corretas ao procurarmos seguir a Jesus. Precisamos examinar nossa mente para verificar se nós estamos entendendo o que Jesus quer de nós. E precisamos visitar as nossas vontades, os nossos desejos pessoais, para verificar se nós estamos realmente conhecendo a obra de Jesus em nós. Meu irmão, se você se encontra inseguro, confuso enquanto crente, você precisa consultar o seu coração e o seu discernimento para descobrir qual é a sua motivação. Qual é a sua motivação? Lembrem-se, atos corretos podem ser corrompidos por motivações distorcidas. Atos corretos podem ser distorcidos por motivações distorcidas. E de repente, por não assumir responsabilidades como estas, a sua vida cristã está vazia, insignificante. A sua vida religiosa cristã está clamando lá dentro de você, assim, você precisa de novas experiências. Vai lá, alguém convida, vamos lá comigo, lá tem um negócio, lá tem uma oração poderosa, lá tem um culto assim que é diferentão, vamos para lá comigo. E de repente nós queremos coisas diferentonas, né? Experiências diferentonas, enquanto que o que nós todos precisamos, experiências com Jesus. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. E experiências que nos responsabilizem, quando nós abrimos nosso coração e nossa mente para que o Senhor Jesus transforme cada um de nós. Haja transformação no caráter, transformação na vida, transformação na forma de pensar, transformação na forma de viver, na forma de ser. Vida cristã é isto. E nós precisamos apresentar resultados. Não para os outros, mas para nós mesmos. Nós precisamos conhecer os resultados da vida cristã. E os resultados aparecem mediante as transformações da nossa vida. Você já ouviu falar que mentira tem perna curta? Já viu falar que as aparências enganam? Na vida cristã não pode ser assim, com mentiras e aparências. Por isso, agora há pouco nós lemos o Salmo 32, eu falei sobre a confissão de pecado, por exemplo. Enquanto calei, enquanto ocultei, enquanto acobertei, enquanto menti, enquanto manti as aparências, o pecado fez o que comigo? Me fez sofrer. Mas quando eu confessei o meu pecado, e o meu pecado eu não mais ocultei, eu conheci o quê? O perdão. Ou seja, eu passei pelo processo da transformação. E então eu decidi, daqui para frente, eu não vou mais ocultar meu pecado. Eu disse para mim mesmo, daqui para frente eu vou confessar meu pecado. Uma das grandes dificuldades dos dias de Jesus, com o mundo religioso da época, foi exatamente esse.
E ele disse para aqueles religiosos, ele confrontou aqueles líderes religiosos, e líderes graúdos do judaísmo. Ele confrontou aqueles homens sobre as aparências religiosas que eles tinham. Ele confrontou-os, chamando-os de hipócritas e dizendo para eles: ai de vocês, ai de vós, ai de vós. Jesus quer transformar vidas. Você conhece a transformação de Jesus? Está precisando disto? A sua vida cristã clama por isso, irmão. E esta é a mensagem de Jesus nesse texto. André e João nunca mais foram os mesmos. E por isso há uma terceira lição aqui. Eles entenderam que eles precisavam também obedecer ao comando agora desse novo mestre. E não era mais de João. O comando agora não era de João mais. O comando agora passou a ser de Jesus. Há um cântico que deu Rubem. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, não é assim? Da boca para fora, né? O nosso general, queridos irmãos, se for Cristo, nós seguimos o seu comando. Nós seguimos os seus passos. Por isso, ao cantarmos isso, nós devemos entender bem o que isso significa. E olhando para o texto, o nosso entendimento se alarga. Vemos que talvez fosse possível que aqueles dois homens não soubessem o que estavam buscando, talvez, e foi por isso que eles responderam com uma pergunta. Versículo 38, Rabi, onde assistes e onde ensinas? É provável que André e João precisassem de maiores informações para eles tomarem uma referência melhor sobre Jesus, por isso perguntaram sobre onde ele estava morando. E o que Jesus faz? Venham, eu vou lhes mostrar, não tenham medo. Venham, não tenham medo. Meus queridos irmãos, quando Jesus diz venham, o momento é agora, não é para depois. O tempo oportuno é agora. Não dá para deixar para depois. E a verdade é essa, Jesus quer comandar o nosso modo de vida, Jesus quer comandar os nossos passos. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Jesus diz, vinde, esse é o convite amável da parte do Senhor, como uma abertura para iniciar uma nova fase da vida de qualquer pessoa que dele se aproxima. Por isso Jesus sempre diz, vinde e vede, venha a mim e beba, venha a mim e coma, venha a mim e receba. Esse é o comando, essa é a voz de comando. E eu vejo que João e André foram humildes e aceitaram o convite de Jesus, tomaram a decisão certa e aceitaram a voz de comando de Jesus. Eles eram humildes pescadores que não tinham ideia do que o Senhor Jesus faria por eles e por intermédio deles dali para frente, mas eles tiveram a oportunidade de descobrirem. E descobriram. Andaram com Jesus 3 anos e pouco. Depois Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, voltou aos céus, e eles seguiram a obra, o ministério para o qual eles foram chamados a fazerem. Meus irmãos, Jesus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Jesus habita nos corações contritos e quebrantados, dispostos a seguir o seu comando. Primeiro eu falei de ouvir a sua voz, a responsabilidade na tomada de decisão, mas agora é seguir o comando. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 5, versículo 5, que o Senhor resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça.
e a graça de seguir o comando do Filho de Deus é algo precioso e valioso para nós. A voz de Jesus que está sendo dita, pregada, está nos evangelhos, está nas escrituras, está aí. Mas a responsabilidade de aceitar e tomar a decisão, ela exige que, ato seguinte, nós aceitemos o seu comando sobre a nossa vida, o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Ser membro da igreja de Cristo, queridos irmãos, implica em fazer a vontade de Jesus e fazer a vontade de Deus. A igreja precisa que os seus crentes, os seus membros, além de uma liderança terrena, entenda a liderança de Jesus sobre a vida, sobre o grupo, sobre a comunidade. E exige que nós sejamos obedientes a ela, a essa voz de comando. Quando Jesus diz, por exemplo, para deixarmos tudo para segui-lo, fazer isto é algo que significa abnegação. Quando Jesus diz para tomarmos a nossa própria cruz para segui-lo, isto exige uma cota de sacrifício para seguir essa sua ordem. E quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai esse evangelho a toda criatura, isso significa atender a importância de atender essa voz de comando e ir fazer. Seguir a voz do comando. Jesus é o Senhor da igreja. Eu vejo às vezes pastores, presbíteros, líderes de modo geral, se colocando no lugar de Jesus e engabelando os crentes com as suas ordens, com suas exigências. E eu fico impressionado de ver como tem gente que aceita isto. Tem gente que acorda um dia, vai lá e abre um processo contra a igreja, contra o pastor, porque percebeu que foi enganado. Por isso que eu não dou ordem nenhuma para você. Eu não exijo nada de você. Não exijo nem que você seja dizimista. No máximo eu peço, estamos reformando a igreja. Estamos precisando que você entregue o seu dízimo, a sua oferta, porque nós precisamos pagar as contas. Mas eu não exijo nada de você. Mas isso não quer dizer que não exista um comando na nossa vida. Pelo contrário, você devia entender a liberdade que você tem quando Jesus fala e quando Jesus exige de você alguma coisa. Você está aceitando o comando de Cristo na sua vida, meu irmão? Está aceitando? Ou está resistindo? André e João aceitaram, ouviram a voz e aceitaram o que estava por trás dessa voz, quando Jesus disse, vinde e vede. E por último, geralmente o sermão tem 3 pontos, né? Hoje o meu tem 4. Por último, André e João, por terem aceitado o comando de Jesus, eles entraram no processo. E sabe o que eles foram fazer, meu irmão? O texto diz, é só olhar que você enxerga. Eles foram contar para a família, foram contar para os outros. Um deles foi para atrás do irmão. E é bem provável que o Tiago tenha sido alcançado e chamado nesse momento também, para conhecer aquele que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias. E é interessante que o texto fala, e é curioso isso, eu acho muito curioso, o texto fala que Jesus, depois que André e João voltaram, entre eles estava Cefas, que era irmão de um deles, Jesus olhou para o sujeito
e já deu uma invertida nele. Olha o final do texto que nós lemos. Olhando o versículo 42. Aqui diz, vamos voltar, era André, versículo 41. Ele foi até seu irmão, trouxe o seu irmão chamado Simão, e disse para ele assim: Simão, nós achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o versículo 42. E o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, olha a invertida, disse: Tu és o Simão, o filho de João, não é? Sim, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meus queridos, como é importante essa última lição. Vai contar para os outros quem é Jesus, vai apresentar Jesus para essas pessoas, ou vai apresentar essas pessoas a Jesus. Eles foram multiplicadores, instintivamente, naturalmente. Olha, nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. E o grande destaque aqui é que os dois personagens do Evangelho citados aqui se destacavam por buscar o Mestre, mas agora que eles conheceram a Jesus, eles ganham um segundo destaque, eles vão atrás buscar mais gente. E Jesus se encontra com essa gente, e recebe essa gente, e Jesus começa uma nova obra nessa gente. Há uma passagem muito preciosa, aqui também de João, quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço de Jacó. E Jesus era mestre, tinha uma sabedoria em iniciar diálogo. Jesus sabe iniciar diálogo com as pessoas. Então, Jesus é aquele assim que sabe ler mentes e corações, e ele entende a sua mente, o seu coração, e ele sempre diz alguma coisa assim, olha. E então aquela mulher estava lá, e ele falou: dá-me de beber. Ele estava com sede, né? Queria água. E ela deu. Então Jesus já lançou uma frase interessante, que as pessoas entendidas e que estudam missiologia dizem assim: Jesus usou um abridor de olhos, um abridor de mente. Ele diz assim: olha, eu tenho uma água que se você beber dela, você jamais tornará a ter sede. Ah, é? Então Jesus explica para ela. E Jesus dialoga com ela, e Jesus, entendendo o que se passava com aquela mulher, Jesus age e faz uma grande transformação. Tudo isso que eu falei já aconteceu de novo nesse momento com essa mulher. E essa mulher faz o quê? A mesma coisa que André. Leva Jesus para a casa dela. Agora não é ela que vai para a casa de Jesus. Ele leva Jesus para a casa dela, e lá encontra-se com sua família, encontra com os seus, e Jesus passa dias lá fazendo o quê? A transformação que aquela gente precisava. A igreja de hoje, queridos irmãos, talvez ela peque em não pregar o Evangelho, não apresentar Jesus para as pessoas, e nem trazer pessoas para Jesus, porque as três lições anteriores estão faltando. São pessoas que não atendem o comando, são pessoas que ainda não foram transformadas, são pessoas que ainda não ouviram a voz, porque são pessoas que ainda não se comprometeram com Jesus. E quando não se tem compromisso, a vida não é transformada e o testemunho não é dado. E pessoas deixam de conhecer Jesus e a salvação de Jesus. André e João foram e trouxeram Pedro, e possivelmente trouxeram Tiago também. Isso tudo é só preparação. Mais adiante, Jesus então tem outros momentos com aquelas pessoas, inclusive eles que já tinham tido esse encontro com ele, e ele então fala assim: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E assim a vida dos apóstolos, que nós tanto lemos na Bíblia,
testemunho sobre o que Jesus fez com aqueles homens. Eu termino esta pregação com a seguinte ênfase. Eu sou uma pessoa que admiro muito a vida dos apóstolos. Até Judas tem algo a me ensinar. Aliás, muito a me ensinar. E esses homens foram gigantes na fé, homens realmente transformados pelo poder de Jesus. E segundo o próprio Cristo, eles estavam destinados a fazer obras maiores ainda do que aqueles fez. Esses homens foram gigantes, e são os famosos apóstolos, porque eles aceitaram ter um encontro com Jesus. E a mensagem que eu deixo para a igreja é exatamente esta: a importância de se ter esse encontro com Jesus. E quem sabe Jesus tem algo muito grande para fazer na sua vida ainda. E quem sabe Jesus tem muita coisa para fazer nesse mundo através de você. Você já se deu conta disso? E tudo começa onde? Na importância de seguir a Jesus. Vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra mais uma vez é lida para nós. Obrigado por esse privilégio que temos. E aqui nesse momento de Jesus com André e João Batista também, que aparece, nós entendemos algo sobre a importância do encontro com o Senhor. Eu peço ao Pai amado que, através do Teu Santo Espírito e do bom ouvinte da Tua palavra hoje, esse encontro contigo, com Jesus, seja algo verdadeiro na vida desta Tua igreja, desses irmãos que aqui estão hoje, na nossa vida. Ó Deus, vê se há em nós algo que esteja nos impedindo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Vê se há em nós algo que esteja nos impedindo de termos experiências com Jesus, profundas e verdadeiras, transformadoras, para que, ó Deus, a porta do nosso coração seja escancarada, e para que Jesus possa entrar e fazer o que precisa ser feito na nossa vida, e que possamos sermos de fato seguidores de Jesus, prontos a receber dele com poder e graça a obra transformadora e a sermos instrumentos em Tuas mãos. Visita-nos, ó Deus, nessa noite e nos abençoe. E oro em nome do próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor da igreja. Amém.